Fala galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos abordar o sursi, que é a suspensão condicional da pena. O sursi é a suspensão condicional da pena com o fim de facilitar a integração social daquele apenado. Como sabemos, os estabelecimentos penais no Brasil, como um todo, tirando os estabelecimentos penais federais que são tidos como modelo, são terríveis. E com isso a lei evita que aquele cidadão que não é um criminoso contumaz sofra os efeitos degratórios, os efeitos deletérios desses estabelecimentos penais. O sursi pode ser simples, especial, etário e humanitário. O sursi simples existe o objetivo e o subjetivo. O objetivo diz respeito à pena, aquilo que está previsto na lei. E o sursi subjetivo diz respeito ao apenado. Para a concessão do sursi simples, o seu quesito objetivo diz que tem que ser uma pena privativa de liberdade, não superior a 2 anos e impossibilidade de ser aplicada uma pena restritiva de direitos. E o quesito subjetivo, que diz respeito ao condenado, diz que ele não pode ser reincidente em crime doloso. O que é isso? É aquele cidadão que teve uma sentença transitada em julgada por um crime doloso, venha a ser condenado em outro crime doloso. É bom lembrar que a condenação anterior a uma pena de multa não impede a concessão do sursi. Isso está previsto lá no artigo 77, parágrafo 1º do Código Penal. Outro quesito são circunstâncias judiciais favoráveis. Essas circunstâncias judiciais favoráveis estão listadas lá no artigo 59 do Código Penal. Dá uma olhada lá. Preenchidos esses quesitos, o juiz determinará a suspensão condicional da pena, bastando para o apenado que ele siga as condições impostas durante o período estabelecido pelo juiz. Outro ponto importante é o fato de se o condenado for revel ou foragido da justiça, em tese, não impede o concedimento do sursi, porque isso não está listado lá na lei como impedimento para a concessão do sursi. Agora vamos falar sobre as espécies do sursi, que pode ser simples, especial, etário e humanitário. Sursi simples é aquele que impõe impedimento de limitação de final de semana ou prestação de serviço à comunidade. Já o sursi especial são aqueles que têm como condições proibição de frequentar certos lugares, se ausentar da comarca sem breve autorização do juízo, comparecimento mensal em juízo para assinar, o famoso assinar, Às vezes um cliente te procura e fala: doutor, eu estou assinando tal crime, eu tenho que ir lá todo mês assinar em juízo, demonstrando o que eu estou fazendo, quais são as atividades que eu estou realizando. Por ser o sursi especial um pouco mais brando, ele exige certas condições diferentes lá do sursi simples. Entre eles, reparação do dano e que as condições listadas lá no artigo 59 do Código Penal sejam inteiramente favoráveis. O sursi etário é aquele que é alterado o limite máximo da pena e o período de prova em razão da idade do agente. Ele é aplicado ao agente que tem mais de 70 anos, desde que sua pena não seja superior a 4 anos. O sursi humanitário é que, em razão da saúde, justifiquem a sua suspensão. O período de prova, nesse caso, é de 4 a 6 anos. As condições do sursi podem ser legais, que são aquelas previstas em lei, e judiciais, aquelas que decorrem do poder discricionário do juiz. E em todas as condições do sursi, o julgador pode impor condições judiciais que não estão previstas em lei, adequando ao caso em concreto e à situação pessoal do apenado, previsto lá no artigo 79 do Código Penal. A revogação do sursi, ela pode ser facultativa ou obrigatória. Na facultativa, o juiz, além de revogar, pode acentuar as condições impostas, advertindo novamente o apenado e elevando o período de prova ao seu limite máximo. Quanto à revogação obrigatória, existem algumas causas. Entre elas estão condenação transitada em julgada por prática de crime doloso, descumprimento das condições legais do sursi simples, a não reparação do dano, e outra é frustrar a execução da multa tendo condição para adimplemento. E são causas de revogação facultativa a condenação transitada em julgado por crime culposo e contravenção penal, e também o descumprimento de qualquer outra condição não legal imposta lá no sursi simples. Existe ainda, dentro do sursi, a prorrogação automática. Na prorrogação automática,
Após a condenação transitada em julgado, é realizada a audiência admonitória, previsto lá no artigo 160 da LEP, a partir da qual começa a ser contado o seu período de prova. Se após o período de prova, esse condenado estiver sendo processado por outro crime, esse sursi se prorroga até o trânsito julgado desse outro processo. Importante lembrar que isso não é cabível em inquérito policial, ou seja, inquérito policial não autoriza a prorrogação do sursi. A razão lógica da prorrogação até o trânsito julgado dessa sentença, dependendo do sentido em que ela se deu, pode autorizar a revogação do sursi. Após o trânsito em julgado, há 3 possibilidades: a absolvição, assim extingue-se a pena; a condenação por crime doloso, assim vamos ter a revogação do sursi; e a condenação por crime culposo ou contravenção. Dessa forma, pode haver ou não a prorrogação do sursi, que é a revogação facultativa. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Quis trazer de maneira simples e objetiva para vocês fixarem e saberem o necessário do sursi.